E aí, meus amigos, desejo para vocês a cura de qualquer transtorno de ansiedade. Hoje eu vou falar um pouco sobre um sintoma, um efeito colateral da paroxetina, né, quando eu tomava. Logo que eu comecei, que eu aumentei a dosagem de 10 para 20 miligramas da paroxetina, eu tive tremedeiras na boca. Minha mandíbula ficava tremendo. Essa parte de baixo aqui da arcada dentária, a parte de baixo aqui, quando eu ficava muito ansioso, ela ficava tremendo, mas nada que não pudesse controlar. Inclusive eu falei isso para vários psiquiatras, né, porque eu tinha um plano, meu plano faliu, fiquei sem médico, eu já tinha iniciado o tratamento com paroxetina e não podia parar. Então eu procurei hospitais, conheci alguns psiquiatras, né, hospitais também psiquiátricos, fui em alguns, e eu disse isso para todos eles, né, que era um sintoma que eu tinha, um efeito colateral, porque eles me perguntavam como é que estava a medicação e eu falava. E eu não me importava com isso, até porque era uma coisa que eu conseguia controlar. Essa tremedeira na boca, na mandíbula, eu conseguia controlar. Por exemplo, se eu estivesse numa multidão, estivesse extremamente ansioso, eu conseguia fazer com que ela não tremesse, né? Era uma coisa muito involuntária, mas é um efeito colateral, né? E eu já não tomo esse medicamento já há uns 4 anos, né? No dia de hoje não tomo medicamento nenhum e não tenho mais síndrome do pânico. Mas se eu ficar ansioso por qualquer motivo, fazer uma apresentação, por exemplo, dar uma palestra, qualquer coisa do tipo assim que me exija, né, um pouco sair do normal, nessa ansiedade que todo mundo tem, a minha mandíbula eu sinto que ela treme, treme com uma força inferior, né, quase imperceptível, mas eu sinto ainda que ainda existe. Então, né, como existe esse sintoma específico, esse efeito colateral, podem haver outros, né, que acredito eu seja permanente como esse foi. E eu conheci outras pessoas também em grupos do WhatsApp, do Facebook, que me relataram também a mesma coisa. Falava, pô, minha mandíbula está tremendo, minha boca fica tremendo, será que isso é normal? E eu perguntava, mas qual é o medicamento que você toma? Eu tomei paroxetina. Aconteceu comigo também. E eu inclusive falei com um psiquiatra que eu ia na consulta dele na época, e depois de uns 2 anos sem tomar paroxetina, eu voltei para ele e falei, olha só, tô com uma tremedeira na boca. Ele falou, não, isso daí não é do remédio não, porque a substância nem está mais no seu corpo. Só que a questão da lógica da coisa, né? Se eu comecei a ter a tremedeira depois que eu tomei a paroxetina, logicamente a tremedeira foi da paroxetina. E outras pessoas também, o Brasil inteiro, me relataram a mesma coisa. Então, foi da paroxetina, ao contrário do que o psiquiatra disse, e é um sintoma permanente, que eu estou com ele até hoje, né? Mas não é uma coisa que me incomode, não. Porque, como eu falei, existem efeitos colaterais muito piores, né, de outros, não só de antidepressivos, mas outros medicamentos podem causar efeitos colaterais piores. Mas não é um sintoma que eu me preocupe, né? Tranquilo. Não vejo problema nenhum essa tremedeira, mas é um sintoma, é um efeito colateral. Então, se você está nesse vídeo aqui porque você sente, sei lá, digitou aí, e está tomando a paroxetina, ou de repente algum outro antidepressivo similar, pode ser que essa tremedeira aí tenha relação com o remédio. Bem, esse é um videozinho rápido que eu queria falar para vocês, só desse efeito colateral. Mas se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário no que você está tomando. Vejam outros vídeos que eu digo a minha experiência, algumas coisas que eu aprendi para vocês poderem se livrar de qualquer transtorno de ansiedade. É importante que vocês tenham conhecimentos e opiniões diferentes da sua, né, para fazer o seu cérebro trabalhar de uma maneira melhor. E também para vocês desfocarem um pouco o foco, né? Porque a pessoa que tem transtorno de ansiedade, às vezes ela pensa na mesma coisa o tempo todo. Então o simples fato de você escutar uma opinião diferente já te auxilia a sair um pouco desse quadro, desses transtornos de ansiedade. Então se inscreva no canal, deixe seu like, se for possível deixe aí o seu comentário, me diga algum efeito colateral que você tem, o que você está tomando, e a gente se vê numa próxima hora, no próximo vídeo. Aquele abraço.